Olá, quarto ano. O tema da nossa aula hoje é sobre reportagem. A gente vai falar sobre o gênero textual reportagem. Antes de mais nada, eu trouxe aqui alguns questionamentos, né, para a gente parar e refletir um pouquinho. Você conhece algum tipo de jornal? Em sua casa há o hábito de comprar jornais? E se você acha que os jornais são feitos para adulto ou para crianças? Ou para os dois públicos, né? Só para a gente refletir um pouquinho antes da gente começar a ver as próximas imagens. Reportagem, ela traz uma informação mais completa, mais bem elaborada, o que difere da notícia, certo? E antes de mais nada, você sabia que em vários jornais há um caderno infantil no qual são discutidas questões voltadas para crianças? Então, assim, na maioria dos jornais, há uma parte desse jornal em que há a presença de um caderno infantil e que são discutidas questões voltadas para o universo infantil. Vamos para as etapas da produção de um jornal. Antes de mais nada, é preciso ter uma reunião de pauta. Nessa reunião, que os jornalistas irão tomar as decisões, né, do tema, do que vai sair na próxima edição. As reportagens, depois dessas decisões, aí entra o papel de cada repórter pesquisar a fundo sobre aquele tema. Ele pode, além das pesquisas, realizar as entrevistas e, finalizando, né, escrevendo o texto que será publicado nesse jornal. A questão das imagens já fica mais na responsabilidade dos ilustradores e dos fotógrafos, certo? Então, essas imagens irão complementar esse jornal. E, por último, a impressão desse jornal quando ele estiver totalmente finalizado, pronto para ser publicado e comercializado. Além das reportagens impressas, né, nos jornais e revistas, as reportagens também podem ser exibidas na televisão e no rádio. Então, assim, a todo momento, as redes emissoras, né, estão exibindo jornais. Os rádios também têm um momento no rádio de exibir reportagens e notícias também. Então, assim, além desse material impresso, desses jornais impressos em jornais e revistas, a gente também encontra jornais, né, exibição de jornais na televisão e também no rádio. Qual é, né, a função de uma reportagem? Então, ela vai transmitir uma informação para a gente, certo? Por meio de diversos meios de comunicação, como a televisão, o rádio, a revista, o jornal impresso, certo? Então, a reportagem ela vai apresentar esses fatos para nós, leitores. O repórter, ele vai a fundo no tema. Então, ele vai buscar, né, mais profundamente, ele vai investigar aquele tema, ele vai tecer comentários, ele vai buscar questões, levantar as questões, argumentar e discutir também tudo em relação àquele tema. Vamos agora compreender a diferenciação entre reportagem e notícia. Gente, a notícia é diferente da reportagem em que momento? Vamos lá. A reportagem, ela vai ser diferente da notícia porque ela é mais aprofundada, como eu já falei anteriormente. Então, ela vai mais a fundo, ela vai buscar mais detalhes daquele tema, né? Então, ela vai ser mais longa. Enquanto a notícia, ela só vai relatar o fato. Então, assim, enquanto a notícia, ela só relata aquele fato, a reportagem vai mais a fundo. Então, ela vai buscar, ela vai compreender as causas daquele fato. Então, por isso que o repórter, ele vai utilizar de diversos recursos para ir mais a fundo daquele tema. Aqui nós estamos vendo, né, um quadro em que vem trazendo resumidamente essa diferenciação entre notícia e reportagem. A notícia ela vai apresentar um fato de uma forma simples e objetiva, enquanto a reportagem ela vai questionar as causas daquele fato. A notícia ela é factual, ela apura e faz aquela publicação imediata, certo? Então, é um conteúdo válido a curto prazo, diferente da reportagem, que vai ter uma apuração mais extensa, um prazo maior para poder ser elaborado,
certo? E um conteúdo de longo prazo, válido a longo prazo. A notícia, ela traz o conteúdo no modelo de uma pirâmide invertida. A reportagem, ela já pode trazer esse conteúdo sem ordem predeterminado. Pode apresentar gráficos, imagens, citações, elementos que a gente compreenda melhor as causas daquele fato. A estrutura de uma reportagem. Primeiramente, a manchete. A manchete, ela vem com a função de despertar o interesse do leitor. Então, assim, ela vai trazer frases curtas, em letras maiores, um destaque maior, justamente para despertar o nosso interesse. Após a manchete, vai vir um texto auxiliar. Então, esse texto auxiliar, ele vem completando o título principal, que é a manchete, certo? E tem também o objetivo de aumentar ainda mais o interesse do leitor pelo conteúdo daquela notícia ou daquela reportagem. O lead constitui o primeiro parágrafo. Então, nesse primeiro parágrafo, que é o lead, ele vai trazer aspectos mais relevantes daquela informação. E vai responder algumas questões, como o que, quem, quando, como, onde e por quê. E aí, após essa manchete, após esse lead, é que vai vir o corpo da reportagem. Ou seja, o texto desenvolvido daquela reportagem. Aqui tem um exemplo de uma reportagem, como vocês estão vendo aqui, olha, a manchete, ela está vindo em letras maiores, justamente para chamar a atenção do leitor, e, posteriormente, o texto dessa reportagem. E para finalizar, eu trouxe aqui só alguns lembretes, né, sobre a reportagem. Na reportagem, os fatos devem ser expostos com rigor e com mais objetividade. A reportagem vai relatar os fatos com clareza, a reportagem vai mais a fundo, né, desses fatos, vai trazer as causas mais detalhadamente para nós leitores. É necessário se ter uma reportagem uma linguagem precisa, com palavras de uso comum, né, não trazer muitas palavras que não sejam presentes no nosso cotidiano. O ponto de vista deve ser original, ou seja, o papel do jornalista será de levar a seus leitores um novo modo de ver as coisas, né? Na reportagem também pode revelar novos ou desconhecidos aspectos sobre aquele determinado assunto. E, por fim, é conveniente, né, que o texto tenha um começo atrativo, ou seja, um começo em que desperte a nossa atenção como leitor e também um desenvolvimento muito interessante para que a gente desenvolva uma boa leitura, uma leitura prazerosa, um conhecimento prazeroso daquele conteúdo. Então, por hoje é só. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.